a balança de Deus. Antes eu quero deixar aqui uma saudação aos irmãos que estão pela internet, aos irmãos que estão também pelo YouTube. Você que está acompanhando esse culto, a mensagem ela fica no YouTube. Você que está do outro lado, nos ajude se inscrevendo no canal do YouTube, Pastor Emerson Silva Oficial. Os irmãos que estão do outro lado, você que está pela primeira vez, vai lá no YouTube e se inscreva para que nós possamos levar a mensagem da cruz para aqueles que estão precisando ouvir. E mais do que nunca, nós precisamos dizer ao mundo: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, conto com os irmãos que estão aí do outro lado, nos ajudando nesse canal do YouTube. E você que está aqui pelo Facebook, também compartilha esse trabalho e juntos nós vamos recebendo a recompensa de Deus. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a balança de Deus. Talvez você possa perguntar: pastor, Deus tem balança? Tem. Ele tem uma balança, não é? Ele também tem, meus irmãos, o prumo. Os irmãos lembram do prumo? Que Amós teve aquela visão, Amós capítulo 7, versículo 8, falando sobre o prumo de Deus. Deus também tem, meus irmãos, o martelo, não é? Jeremias capítulo 23, verso 29, os irmãos verão lá que ele também tem o martelo. Posso ouvir amém, meus irmãos? Ele também tem a pá. E pastor, Deus também tem a pá. Você vai ver isso lá em Lucas capítulo 3, versículo 17, não é? Deus também tem, meus irmãos, o chicote. Qualquer dia eu vou trazer um estudo aqui do chicote de Deus. Pastor, mas Deus é amor. Deus é tão bom, pastor. Deus é tão misericordioso, mas também ele tem um chicote, não é? Você vai ver isso aí lá em João capítulo 2, versículo 15. Lá no livro de João 2:15 vai falar da azorrague. Azorrague significa chicote, não é? Quando ele chegou no templo, na casa dele, ele viu lá uma desordem na sua casa, ele desceu o chicote ali nos cambistas que não estavam agradando ao nosso Deus. Deus também tem, irmãos, a espada, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12, os irmãos conhecem bem o texto. Mas nós vamos falar hoje aqui sobre a balança de Deus, baseado em Daniel. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 5. Nosso Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações, uma palavra de orientação, uma palavra de ensino, para que possamos passar pela balança de Deus. A pior coisa é quando um crente ele é reprovado na balança de Deus, não é? E nós vamos ler, meus irmãos, Daniel capítulo 5 e o versículo 27, meus irmãos. Daniel 5, versículo 27. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Nós vamos falar sobre esse Mené, Tekel, Ufarsim. Vamos falar sobre essa escrita que o nosso Deus escreveu na parede, trazendo ali uma advertência para Belsazar. Meus irmãos, esse texto ele nos traz algumas lições. Aliás, todo texto bíblico é uma lição para nós. E nós estamos vivendo uma época em que se pregam bastante. Deus tem levantado homens e mulheres sobre a terra que têm pregado a palavra, não é? Tem advertido o povo. Nós estamos vivendo uma época em que muitos ouvem a advertência de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas, como diz os antigos, entra no ouvido e sai pelo outro. Ninguém pode dizer que não ouviu a voz de Deus. Ninguém pode dizer eu errei porque ninguém me falou que não podia praticar aquilo que eu pratiquei.
Ninguém pode falar que não houve um ensinamento. Todos estão fartos de ensinamento. Hoje tem as igrejas, hoje tem a internet, hoje tem a televisão, hoje tem o rádio. Enfim, Deus tem levantado homens e mulheres para trazer uma palavra de advertência, uma palavra de exortação. Porém, nós estamos vivendo uma época em que muitos só querem ouvir uma palavra de vitória. Aqui está o perigo. Estamos vivendo uma geração em que só querem ouvir palavra de vitória. Deus tem vitória? Tem. Deus tem bênção? Tem. Mas também, irmãos, Ele corrige a gente. Amém, meus irmãos? Ele nos orienta. E esse texto bíblico fala de um homem chamado Beltsazar. Daniel capítulo 5. Beltsazar, irmãos, era um rei arrogante, profanava as coisas de Deus, um homem devasso, E a Bíblia diz que no palácio real se promovia constantemente banquetes, mas esses banquetes, meus irmãos, não era para exaltar o nome do Senhor. Essas festas não era para engrandecer o nome do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses, um alerta para nós como igreja. Não é pecado, meus irmãos, ter festas nas igrejas, não é? Nós temos as festas anuais, já falei isso aqui, festa do templo, temos aqui a festa das irmãs, temos aqui as festas da mocidade, temos aqui as festas dos varões, temos aqui as festas do grupo de criança, de pandeiros. Não é errado, isso aqui é uma forma de gratidão a Deus por mais um ano. Mas toda festa que é feita na casa do Senhor é para exclusivamente exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se alguma festa há na casa do Senhor, promovendo situações, ganhos para si próprio, se toda festa que é feita na casa do Senhor é para ostentações de pessoas, Deus não aprova esta festa. Se toda festa que é feita para arrecadações financeiras, visando o seu bem-estar, visando o seu bem-prazer, Deus não está nesta festa. Toda festa que é feita na casa do Senhor é para glorificar o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então essa festa de Beltsazar, meus irmãos, ele fez o banquete para... os irmãos vão ver aqui no versículo, capítulo 5, meus irmãos, e o versículo 4... Eles estavam nesse banquete, beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Esse banquete era para louvar aos seus deuses, não é? É para homenagear os seus deuses. E ali, meus irmãos, essa festa tinha muita bebida, muitas mulheres, concubinas. Os irmãos vão ver isso aqui no versículo 2. E eles estavam ali, meus irmãos, naquele banquete, e aquela euforia, mas Beltsazar cometeu algo que não agradou a Deus. Enquanto eles estavam bebendo, enquanto eles estavam se alegrando ali, a sua carne com mulheres e bebida, as coisas estavam indo bem, bem assim, entre aspas, não é? Mas Beltsazar cometeu um erro grave, meus irmãos. O erro que Beltsazar cometeu, ele pediu para ir à casa, o templo de Jerusalém, para buscar ali os utensílios, os vasos de ouro para essa festa. Veja o versículo 3, meus irmãos. Então trouxeram
o que, irmãos? Os vasos de ouro. Capítulo 5, versículo 3. Trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, da onde, irmãos? Da casa de Deus. E beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubina. Belsazar tocou naquilo que era sagrado. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Nós precisamos aprender com esse texto que uma das coisas que nós precisamos entender, as coisas de Deus são espirituais. As coisas de Deus não se brinca. As coisas de Deus não podem ser levadas na brincadeira. Ou nós somos ou não somos. Ou nós somos crente ou não somos. Deus não aceita, meus irmãos, meio termo. Deus não quer nós pela metade. Ele quer o corpo, alma e espírito. Posso ouvir amém, meus irmãos? E agora, meus irmãos, eles trouxeram os utensílios do templo, da casa de Deus. Eles foram, o rei mandou buscar. Vai lá no templo e traz lá os utensílios, os vasos. Irmão, mas aquilo era consagrado ao Senhor. Irmão, tudo que há aqui, irmão, é consagrado ao Senhor. Você pode dizer amém, meus irmãos? Aqui não é um salão de festa, não. Aqui não é um salão de dança, não. Aqui é a casa do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Certa feita eu passei numa cidade e o irmão falou: pastor, o senhor tem que fazer uma festa dentro da igreja. Afasta as cadeiras, né? Apaga as luzes, bota o povo para pular, o povo para dançar, porque atrai as pessoas. Meu irmão, o que atrai as pessoas, o que atrai o povo é a palavra de Deus. É essa palavra que convence, é essa palavra que transforma, liberta, prepara o homem para morar no céu. É esta palavra que faz com que o homem ou a mulher, meus irmãos, possa alcançar a vida eterna. Nós não podemos, irmãos, achar que o que vai atrair o povo é festa. Não podemos achar que o que vai trazer o povo do Egito para a luz é festa. Pastor, faz uma janta aí, faz um almoço, né? É janta para cá, é almoço para lá, é isso. Irmão, eu não sou contra essas coisas. Nós aqui temos os dias certos, né? Nas nossas reuniões de obreiro tem um almoço aqui separado, né? Às vezes temos aqui um culto de agradecimento, nós temos aqui um banquete. O que eu estou falando, meus irmãos, não é ser contra as festas, é usar as festas, os banquetes, para atrair pessoas. O que atrai é a presença de Jesus. Posso ouvir amém, meus irmãos? E nós temos visto por aí, meus irmãos, as pessoas querendo usar artifícios, um outro jeito para atrair as pessoas. Eu continuo dizendo que vai atrair o povo para Jesus é a palavra de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Então as pessoas começam a misturar as coisas e acabam até profanando, né? Como Belsazar estavam fazendo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles começam ali no banquete, ali a sua festa, bebendo, mas chegou a hora da balança. Aqui está a questão. A festa estava indo bem, bebendo, muita mulher, muitos gritos, muita euforia. Você pode dizer assim: Jesus, não, mais alto, Jesus, eu quero ser aprovado na balança do Senhor. Teve um homem na Bíblia que pediu a Deus: Senhor, pode me pesar na sua balança. Abra a sua Bíblia aí, meus irmãos, se você pode. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 31, versículo 6. Estamos falando sobre a balança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó
31 e versículo 6. Olha o que Jó disse, meus irmãos. Pese-me em que, irmão? Em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Você pode dizer amém por isso? Jó, meus irmãos, um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. E ele agora no capítulo 31, versículo 6, ele diz: Senhor, pode me pesar na tua balança, e saberá Deus a minha sinceridade. Meus irmãos, nessa última hora da igreja, Deus está pesando muita gente na balança. Nessa última hora da igreja, Deus já está pesando os ministros, os que estão nos altares da casa do Senhor. É difícil falar isso, irmãos, mas precisamos falar. É difícil porque é uma palavra de advertência para mim também, para nós que somos pregadores. A balança de Deus já está passando nos altares, na casa do Senhor, mas que nós possamos ser aprovados na balança de Deus. Às vezes nós encontramos pessoas que dizem: pastor, o que está acontecendo? Fulano, aconteceu isso. Pessoas que pregavam, pessoas que até profetizavam. O que aconteceu? Essa pessoa foi à ruína. Sabe o que é isso, irmãos? É a balança de Deus. Ninguém brinca com as coisas de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que usa de engano, ele não permanece na casa do Senhor. Ele vai enganando, mas chega o dia da balança. Amém, meus irmãos? E essa balança aqui, irmãos, ele não vai passar lá para quem está lá fora, não, lá no Egito, perdido. Nessa balança é para nós aqui dentro, irmãos. É para nós. E a festa estava indo, mas a balança chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5, meus irmãos. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal da estucada parede do palácio real, e o rei vinha a parte da mão. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele viu aquela escrita na parede, a Bíblia diz que ele mudou o semblante, ficou perturbado. A coisa estava indo bem e de repente mudou o semblante. Seus pensamentos, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. O homem começou a tremer. Diga amém, irmãos. Estava ali, irmão, com aquela festa, bebendo, mulheres e mais mulheres. Daqui a pouco, o irmão Jacira, o homem começa a tremer. Os joelhos começaram a bater um no outro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, até uma escrita de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Satanás estremece. Louvado seja o nome do Senhor. Uma escrita na parede, meus irmãos, fez o homem mudar o semblante. Ficou perturbado. O joelho começou a bater um no outro. E ele ficou agoniado, como diz lá no Nordeste, ficou agoniado, perturbado. O que está escrito aí? O que estão escrevendo aí que eu não estou conseguindo interpretar essa escrita? Ali já começava a balança de Deus, meus irmãos. Deus, ele vai observando o cenário. Irmãos, preste bem atenção no que Deus está falando conosco. Deus está observando tudo que está acontecendo na casa dele. Deus está observando o cenário. E o cenário não é bom, meus irmãos. O cenário não é bom. É um cenário de apostasia da fé. É um cenário de igrejas frias. Igrejas que só vivem de eventos e mais eventos, festas e mais festas, mas não tem a pregação da palavra de Deus. É um cenário de ajuntar multidões.
O que puder fazer para juntar a multidão, muitos estão fazendo, mas a própria palavra junta as multidões. E o cenário não é bom não, estamos vivendo num cenário preocupante. As pessoas não querem mais compromisso. As pessoas estão indo à casa do Senhor como se fosse a um outro lugar qualquer. Não tem mais desejo de vir à igreja. Não tem mais desejo, não tem mais fome da palavra de Deus. É o cenário que estamos vivendo. Mas Jesus, o Filho de Deus, o nosso Deus, está observando todo esse cenário. Muitos estão dentro da casa do Senhor, disfarçados de ovelha, mas são lobos, falsos profetas, mercenários, trabalham por conta de dinheiro. Se não tiver dinheiro, ele deixa de pregar a palavra. Meus amados irmãos, a balança de Deus já está sobre a terra. Pessoas que saem do mundo lá secular e vêm para o nosso meio. Eu estava vendo uma entrevista de uma cantora que cantava aí numa banda de forró aí, e ela disse: olha, eu agora sou do meio gospel, porque onde eu estava já não estava dando muito dinheiro, e o que dá dinheiro agora é o mundo gospel. Percebe o cenário, irmão? Ela deu uma entrevista, ela tocava aí uma banda de forró aí, não vou falar o nome, tocava forró, cantava música de forró, só que o dinheiro já estava diminuindo. Com a concorrência que tem hoje, não estava ganhando muito dinheiro. E ela disse: eu fui para o meio gospel, e lá eu comecei a ganhar dinheiro. Esse meio gospel que ela fala, irmão, é nas igrejas. Lá começou a dar dinheiro. Só que Deus está vendo tudo isso, e vem para as igrejas, se cobra um valor absurdo, fora do comum, canta, irmão, e canta bem, irmãos, e canta bem, tem uma voz afinada, e tem gente que chora na igreja, pula na igreja, mas Deus não está naquele negócio. Posso ouvir um amém, irmãos? E ela disse: no meu gosto de dar mais dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, esse é o cenário que estamos vivendo. Esse é o cenário. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que começou agora a passar a balança lá na festa. Ô, irmão, não responda para mim não. Você que está pelo YouTube, você que está pelo Facebook, não responda não. É uma pergunta para mim também. Se Deus passar a balança em você hoje, você passa na balança? Porque a balança dos homens, eles podem enganar a gente. Eu me lembro, pai, meu pai está aqui, o pastor Expedito. Os irmãos lembram que antigamente as balanças, elas eram diferentes quando você ia comprar alguma coisa. Antigamente as balanças eram um peso, não é isso, irmão? Um peso, não sei como é que chama aquilo lá, deve ter algum nome, não lembro agora. Um negocinho assim pesado. Você botava lá a mercadoria, lá uma carne, o que mais, irmão Luiz? Colocava lá para pesar lá uma farinha. Diga aí, irmão Jacira, para pesar. O que colocava lá? Diga aí, irmã Luísa. Um feijão, não é isso? Você pegava um feijão, chamava-se cuia, uma cuia de feijão, não é isso? A cuia. E você colocava ali, mas a balança não tinha aquela numeração como tem hoje. Então o cidadão pegava lá uma espécie de um prumozinho, e ele fazia assim, voltava, e nós não sabíamos de nada do que estava acontecendo. Tinha uma numeração bem pequenininha, que somente ele sabia. E a gente ficava só olhando, só observando. Aí ele dizia assim, ó, passou do peso, tem que tirar um pouquinho. Tem que tirar ou pode deixar? E nós, sem saber de nada, pode deixar. Mas ele podia enganar a gente ali naquela balança. Ele dizia que tinha um peso, mas dizia que tinha até a mais. Claro que não são todos que fazem isso, mas um grupo pequeno fazem isso, e engana a pessoa.
O peso está ali. Ele diz, não, passou do peso. E a pessoa pagava mais. Enganava as pessoas com a balança. Não é? Você vai pesar numa farmácia para saber se você está gordo, está magro. Você coloca, pisa na balança. Aí você fala, eu estou com 90 quilos. Você vai na outra balança. Ué, estou com 88? Aquela balança deu 90, agora 88. Aí você vai para outra, chega lá, a outra dá 89. Oxê, uma deu 90, outra 88 e essa aqui 89. Você fica perdido. Qual é que está certa? Diga amém, meus irmãos. Amém. Que balança está certa? Então nós podemos ser enganados com essas balanças. Mas a balança de Deus, irmãos, essa não há engano. Essa não falha. Certa feita eu fui aqui em Leme, na farmácia, entrei e disse para o rapaz, onde é que fica a balança aqui? Ele falou, a balança fica ali, mas espera um pouquinho que eu tenho que ligar ela na tomada. Aí ele foi lá, pegou a tomada, ligou, aí falou, moço, agora você pode subir na balança. A balança de Deus não precisa de energia. A balança de Deus ninguém consegue enganar. Louvado seja o nome do Senhor. Belsazar passou pela balança e não foi aprovado. Ô pregador, eu também estou no meio. Será que nós passamos na balança de Deus? Belsazar não passou na balança. Mas pastor, mas o irmão ele prega a palavra. O irmão, quando ele fala tão bonito. A questão, irmão, não é falar bonito. A questão é passar na balança de Deus. Mas pastor, o irmão tem uma presença, pastor. Ele é bonito, ele tem uma palavra bonita. Irmão, meu Deus do céu, tem gente, irmão, se enganando com isso, irmão. O que vale não é usar gravata, não é usar paletó. O que vale não é falar bem ou não falar bem. O que vale é passar na balança divina. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó disse, Senhor, pode me pesar e tu verás a minha sinceridade. Posso ouvir amém, irmãos? Essa balança não falha. Pastor, mas o irmão quando ora, o fogo desce. Pastor, quando a irmã fala, é um barulho, é todo mundo chorando. Isso acontece? Acontece. Deus pode falar? Pode. A questão não é o culto numa noite só. A questão é a balança. A questão é quando Deus passar a balança. Quando Jesus falou que naquele dia muitos virão dizendo, Senhor, no teu nome, fiz o que, irmão? Expulsei demônios, profetizei. O que ele vai dizer, irmãos? Não vos conheço. Você não passou na balança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é um alerta para nós. E agora, meus irmãos, o Belsazar ficou perturbado, porque até a festa era com ele. Em certo momento, depois da escrita, era Deus e Belsazar. Diga amém, irmãos. Vou repetir. A festa estava lá bebendo, pegaram ali os utensílios do templo da casa de Deus, até o momento que foi escrito na parede. Até aquele momento, Belsazar fazia o que queria, mas depois da escrita, era Deus falando com Belsazar. Tem muita gente fazendo a sua própria vontade. Mas vai chegar um dia que Deus vai fazer a vontade dele na sua vida, tendo um encontro com você. Você lembra de Saulo? A Bíblia diz em Atos que Saulo perseguiu os crentes. Saulo maltratava os profetas de Deus. Há quem diga que Saulo também estava no grupo que apedrejou Estevão, nosso irmão em Cristo. Mas, meus irmãos, quando Saulo vai a caminho de Damasco, Deus, eu creio que olhou para ele e disse, Saulo,
Vou passar uma balança em você agora. Diga amém, irmãos. Olha para o seu irmão aí, diga para o seu irmão, cuidado com a balança de Deus. Cuidado com a balança de Deus. Às vezes demora a chegar a balança de Deus, viu, irmão? Às vezes demora um pouquinho. Mas pastor, fulano está se dando bem. Fulano está se dando bem no ministério, está atraindo pessoas. Fulano tem o carisma do povo. Já ouvi muito isso. Fulano caiu na graça do povo. Fulano isso, fulano, eu quero ver na balança. Louvado seja o nome do Senhor. Balança. Os irmãos sabem, já volto para o texto, essas rodovias, esses caminhões pesados, eles colocam uma carga pesada nas rodovias, eles vão viajar para o Mato Grosso, qualquer estado aí, e eles põem uma carga. Só que em certo momento da estrada tem umas balanças lá. E lá tem a placa assim, ó, de advertência. Daqui a 2 quilômetros tem o que, irmão? Tem a balança, a pesagem. Eu creio que os irmãos sabem disso. Daqui a 2 quilômetros tem a balança. Pegue à direita. Então percebe que esse caminhão vem viajando, ó. Diga, meu irmão, vem viajando. A carga fora do peso. Ele vem viajando. Para nos restaurantes e enche a barriga, os caminhoneiros. Mas aquela carga, ela está irregular. Ela está fora do peso. E eles vão caminhando. Mas chega uma hora que, ó, daqui 2 quilômetros tem a pesagem. Aí o motorista diz, eita, chegou a hora da balança. É Deus falando para a igreja de hoje. Daqui a alguns quilômetros eu vou passar a balança em vocês. Você que anda profanando a palavra de Deus. Você que usa de malandragem na obra do Senhor. Você que usa de meios humanos para atrair pessoas, para atrair homens e mulheres. Daqui a alguns quilômetros tem a balança de Deus. Posso ouvir amém, irmãos? Que a igreja continue sendo fiel a Deus. Vamos continuar, meus irmãos, fazendo o querer de Deus, não é? Então esses caminhoneiros passam e se estiver fora do peso, não é? A carga acaba parando, levando uma multa. Em alguns casos acaba até sendo preso o caminhão porque excedeu do peso. Mas voltando aqui para o texto, meus irmãos, a Bíblia diz agora que o rei ficou preocupado com a escrita. Aquela escrita na parede deixou ele perturbado. E o versículo, meus irmãos, versículo 7 diz: e ordenou o rei com força que introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Posso ouvir amém, meus irmãos? Só que esse pessoal aí, irmão, não conseguiu ler a escrita. Porque ali não era coisa humana. Aquela escrita era coisa divina. E coisa divina só se entende os espirituais. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Belsazar não sabia que aquela escrita somente uma pessoa de Deus podia interpretar aquela escrita. E cadê a festa? Cadê as mulheres? E cadê aquele momento de euforia? Acabou, meus irmãos. Mudou o cenário. Era um cenário de euforia.
agora passou a ser um cenário de perturbação. E agora? Agora estava ali a balança divina. E a Bíblia diz, meus irmãos, versículo 10, que a rainha, por causa da palavra do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. E falou a rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como sabedoria dos deuses de teu pai. O rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e adivinhadores, porquanto se achou nesse Daniel, o que, irmão? Um espírito excelente. Diga amém, meus irmãos. A notícia chegou até Belsazar. A rainha disse: olha, tem um homem aí que ele é diferente. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que foram chamar Daniel. O que eu aprendo com isso? Quem tem um espírito excelente, ele não precisa se apresentar, é Deus que apresenta ele. Quem é fiel a Deus, ele não precisa se apresentar a ninguém. A sua fidelidade para com Deus apresenta ele. Nós estamos vivendo uma época que muita gente quer se apresentar. Eu me lembro, lá no Nordeste, não vou dizer a cidade, estamos aqui pelo Facebook e pelo YouTube, e nós fizemos um trabalho lá, uma campanha, e fizemos um cartaz, coloquei a minha foto no cartaz, a foto do pastor presidente, para divulgar a campanha. E coloquei somente o nome do pregador que ia pregar na campanha. Só o nome dele. Eu recebi uma ligação do pregador. Quando eu vi a ligação, eu disse: eu acho que o irmão não vai poder vir. Ele ligou e falou: pastor, eu queria fazer uma correção. Fizeram um cartaz, colocaram só o meu nome, esqueceram a minha foto. Olha a preocupação do pregador. Esqueceram a minha foto, colocaram só o meu nome. Eu achei que o pregador estava preocupado, irmão, em levar a palavra na campanha. Ele estava preocupado com a foto dele no cartaz. Esse é o cenário que estamos vivendo. Quase que eu dizia, tem coisa que o pastor não pode falar. Quase que eu dizia: bendito, tu está preocupado com a tua foto, te preocupa em orar a Deus, para Deus revelar a palavra naquele dia da campanha. Percebe, irmãos? As pessoas querem se apresentar. Não, meu nome tem que estar lá no Facebook, o meu nome tem que estar no YouTube, o meu nome tem que estar no cartaz da igreja. Irmão, a nossa preocupação é manter o nosso nome escrito no livro da vida. Se o seu nome não estiver no cartaz, não estiver no Facebook, na internet, se alegre, porque o seu nome e o meu nome está escrito no livro da vida. E Daniel estava lá, meus irmãos. E a Bíblia diz que, o versículo 14, para nós adiantarmos, o rei disse: eu tenho ouvido dizer ao teu respeito. Amém, irmãos? Olha o que Belsazar disse, irmão. Estão falando ao teu respeito. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Versículo 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Não é? Então, meus irmãos, agora o rei Belsazar, no versículo 17, aqui me chama a atenção.
Ele agora queria comprar Daniel. Como? Dando presente para Daniel. Olha o que ele disse aqui no versículo 17. Então respondeu, verso 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler o que está escrito na parede e fazer-me saber a interpretação, eu vou te vestir de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço e no reino serás o terceiro dominador. Quem pode dizer amém, irmãos? Agora vem Beltsazar negociar com Daniel. Profeta de Deus não aceita negociação. Profeta de Deus não é vendido por nada nesta vida. Beltsazar chama Daniel e começa a elogiar Daniel. Eu tenho ouvido falar ao teu respeito. Eu tenho ouvido falar de você, rapaz. A conversa de Beltsazar com Daniel. E agora Beltsazar chama Daniel dizendo, olha, tem uma escrita aqui na parede. Se você interpretar, eu vou te dar presente. Vou te dar ouro. Você vai ser o terceiro dominador. Mas Daniel era crente, irmão. Daniel passava pela balança. Ô, irmão, o que tem de gente por aí sendo comprado, irmão. Profeta sendo comprado. O que tem de pregadores, claro, não são todos, sendo comprado por dinheiro, almoço, janta. O que tem por aí, irmão, é os pregadores do Pix. Deus mandou dizer para você, e Deus não mandou falar nada. E convence a pessoa com a boa conversa, e a pessoa faz até um Pix. Eu vou te ajudar com Pix. Irmãos, Beltsazar chamou Daniel, disse, olha, eu vou te dar presente. Olha a resposta do homem de Deus, que passou pela balança de Deus. Daniel 5:17. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, os teus dons fiquem contigo. Dá os teus presentes a outros. Ele rejeitou o presente, irmãos. Todavia, lerei o rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. E vamos aqui para a conclusão. Versículo 25. A escrita estava: Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Mené quer dizer contado. Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o fim. Tekel, pesado. Pesado fosse na balança e não fosse aprovado. Posso ouvir amém, irmãos? O farsim, isso Daniel falando para o rei. O farsim quer dizer dividido. Dividido foi o teu reino e entregue aos medos e os persas. Aqui está a interpretação, rei Beltsazar. Em outras palavras, o teu reino vai ser dividido. O teu reino terminou. Pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Posso ouvir amém, irmãos? Acabou a festa. Acabou o reinado de Beltsazar. Duas coisas aconteceu e aqui termino. Por tocar naquilo que é sagrado, por profanar o nome de Deus, o resultado de Beltsazar foi, primeiro, acabou o seu reinado. Escute bem, acabou o reinado.
acabou a festa. Percebeu? Acabou a festa, acabou o reinado. E naquela mesma noite foi morto Belsazar. Quem pode dizer amém? Pastor, por que acabou a festa? Por que acabou o reinado de Belsazar? Porque ele foi morto. Porque tocou naquilo que não era para tocar. No que, pastor? Nas coisas de Deus. Você que está do outro lado, essa palavra é uma advertência para nós. Brinque com qualquer coisa dessa terra, mas não brinque com as coisas de Deus. Vou repetir isso aqui, para mim também essa palavra, e para você do outro lado. Brinque com qualquer coisa dessa terra. Qualquer coisa você pode brincar, mas não brinque com as coisas de Deus. O preço pode ser muito alto. Não brinque com aquilo que é sagrado. As consequências vêm. Não fique no rebanho enganando-se, passando por crente, porque a balança vem. Não fique no rebanho querendo arrancar dinheiro das pessoas para ostentar você. A balança vai chegar. Enquanto eu e você for fiel a Deus, fazer a obra do Senhor, Deus não vai deixar faltar nada para nós. Seja fiel, sejamos fiel, que a igreja do Senhor possa ser fiel. Amém, meus irmãos? Que essa palavra, meus irmãos, ela possa ter nos alertado. Creio que Deus falou conosco, falou comigo também, falou com a igreja, que as coisas de Deus é sagrado. Quero louvar a Deus pelos irmãos que vieram ao culto, louvar a Deus pelos irmãos da internet também, os irmãos que estão pelo YouTube. E mais uma vez, os irmãos que estão pela internet, vai lá no canal no YouTube, Pastor Emerson Silva Oficial. Você se inscreve, lá tem bastante mensagem lá, pregações que foram gravadas aqui, pregações que foram gravadas também lá no Pernambuco, tem bastante vídeo lá. Eu gostaria que você nos ajudasse a se inscrever no canal. E quando terminar agora o culto, você pode ir no YouTube, que essa pregação vai estar lá no YouTube, para que possamos meditar na palavra de Deus. Posso ouvir amém, meus irmãos? Meus irmãos, fiquemos em pé, toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse culto abençoado, culto de ensinamento da palavra. Queria convidar aqui o servo do Senhor, presbítero Vanderlei, para estar orando, apresentando-nos, para que Deus nos leve em paz e em segurança, e que possamos ser fiel ao Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Levantamos a nossa mão e oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por tudo que nós ouvimos, pela palavra, pelo ensino, que nós possamos colocar em prática, Senhor Jesus. Pai, pedimos ao Pai que nos dê uma noite abençoada, que nos guarde, que também possamos permanecer fiel e que possamos no próximo sábado estarmos viajando para o bairro e que possamos, Senhor Jesus, estar sempre na Tua casa ouvindo e aprendendo mais. Pai, guarde cada um de nós. Tudo isso nós pedimos e Te agradecemos em Teu nome. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja hoje e sempre. A igreja diz...